Então, após eles passarem por esse lago prateado, que era metais derretidos, onde era o Lago dos Suicidas, né, que Ranieri foi quase tragado, porque ele tinha tido uma experiência suicida, uma reencarnação suicida, né, que sintonizou com aquele ambiente. Então, Orcus e Atafon conseguiram sugar ele dali e continuaram a caminhada desbravando aquela região do abismo, né? E eles chegaram numa floresta assim bem ressequida, né, com os galhos secos e tal. E aí eles escutaram milhares de vozes gritando: Atafon, 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 nos ajude, nos salva, né? Atafon, lembrando que é o anjo do abismo, que recebeu a incumbência do alto de ficar ali embaixo cuidando e amparando desses espíritos que estavam em prisão, né? Estavam ali naquela negatividade, naquela senda negativa, né? Para quitar os seus débitos, aí sim voltar a galgar os degraus para a superfície, né? E depois desses gritos, né, pedindo socorro, pedindo para que ele salvasse, o Atafon falou bem assim: quem sou eu para vos ajudar? Somente o Pai Celestial. Implorai-lhe o amparo do Pai, que tirará da petrificação devido ao orgulho e ao egoísmo. Então elas estavam, aquelas árvores, aqueles seres, eram espíritos ressequidos que estavam petrificados em formas de árvore através do orgulho e do egoísmo. Então hoje você está prestando atenção nas suas atitudes? Você está sendo uma pessoa altruísta, está sendo uma pessoa, né, humilde, ou está sendo orgulhosa, ou está sendo egoísta? Cuidado com isso, tá? Atafon, que era o anjo do abismo, disse para que todos pedissem para que Deus, né, intercedesse por aqueles espíritos, né? E ele falou que também ia interceder. Nesse momento que ele fez uma prece pedindo amparo para esses seres, deu uma chuva de luz que clareou a floresta toda, né? E vários espíritos apareceram nessa luminosidade, né? Corujas estranhas, né? E outros seres diferentes. Então desceu uma chuva de luz e iluminou toda aquela região que eles estavam. Então só por conta de uma prece jorrou ali uma luminescência maravilhosa para amparar e trazer um pouco de alento àqueles espíritos sofredores, né? Então, assim, lembrando, né? Sempre vocês vão ver essa questão que o pensamento cria e modela a si mesmo cada espírito. Então, estar lá nessas condições é única e exclusivamente por conta do tipo de pensamentos que eles nutrem na inconsciência deles, né? Então, se eles estão petrificados daquela forma, enraizados em formas de árvore, foi porque eles têm um pensamento, né, consciente e inconsciente devido às circunstâncias que eles tiveram aqui agravantes na Terra, né? Então, essa consciência fica reverberando e o estado de culpa fica lá. Por que eu fui tão egoísta? Por que eu fui tão mesquinho? Por que eu fui tão, né, orgulhoso? E eles acabam petrificando naquela forma, naquela expressão, tá? Tudo é reflexo da vida que a gente leva, né? Que ele fala, tudo é reflexo da vida que levam. Se não fosse a misericórdia divina, eles estariam presos e aniquilados no cosmo como aves, minerais, plantas, vegetais. Hoje, eles permanecem estacionados até ter a oportunidade de reconquistar os degraus que perderam na descida. Ou seja, se não fosse a misericórdia divina, o nosso pensamento, a nossa consciência das coisas que a gente fez, ia nos levar cada vez mais às formas primitivas da humanidade, né? Que é na animalidade, depois na mineral, né? De plantas, vegetais, até o mineral, né? Então, nós ia estar vagando aniquilado no cosmos, né, sem amparo nenhum. Então Deus permite que nós, né, porque provavelmente eu já estive nessa condição também, fiquemos estacionados nessa condição até adquirirmos um certo lampejo e voltarmos os nossos pensamentos para evolução. Em algum momento isso vai acontecer, pode passar décadas, séculos e até milênios, tá?
Nesse momento, eles observaram uma coruja bem avantajada, provavelmente do tamanho deles, né? Com pés chatos, tipo de ganso, né? Asas sem penas, lembrando morcego, né? E um rosto quase humano, né? Então imagina só uma coruja bem alta, com os pés chatos, asas sem penas, parecendo um morcego, e um rosto quase humano. Tamanha era aquela cena, digamos assim, exótica daquele ser, que para eles era algo assim, como pode, né, existir uma forma, né, daquele jeito, uma criatura onde tinha detalhes da sua forma assim tão perfeitamente palpáveis, né? Porque a asa tinha veias, tinha articulações, tinha músculo. Então é de uma beleza da criação, por mais que seja algo criado negativamente, mas é algo permitido para que aquela criatura fique estacionada naquela posição e se adapte àquela região. Então, Deus é tão misericordioso que a gente desrespeita Ele de mil formas e Ele consegue ainda nos conceder um estacionamento da nossa forma para que a gente possa se adaptar àquela região. Então, para eles era algo exótico, mas eles conseguiam enxergar tamanha era aquela forma, tamanha era a beleza, entre aspas, daquela forma e como Deus conduz as coisas, né? Dessa maneira, eles viram que essa coruja estava sonâmbula, tinha olhos vitrificados, estava praticamente inconsciente, né? Imagina o olho vidrado, assim, inconsciente. E eles comentaram que assim, a consciência ela é como o caramujo, tá? Ela se esconde na casca e oculta-se na inconsciência e permanece por séculos, né? É uma atitude estacionária entre a consciência e a inconsciência. Então imagina nós aqui conscientes, você está me ouvindo, né? Você está assistindo o que você tá o que eu estou fazendo aqui, então isso é a consciência, certo? Imagina só você pegar essa consciência e colocar dentro da inconsciência e somente ficar reverberando a culpa, né? Tudo aquilo que você fez de errado, né? E você pega essa consciência e encasula dentro da tua inconsciência. A única coisa que expressa, se enxergássemos essa coruja, é a sua inconsciência. A sua consciência está dentro, reverberando nessa culpa e criando esta forma animalizada desse estado do ser, tá? Então é praticamente isso. E o que eles comentam? Que o espírito em si, ele não retrocede. Por exemplo, tudo que você aprendeu em todas essas tuas encarnações como espírito, você não perde, ele não retrocede. Porém, a forma espiritual, ela degrada, tá? A forma espiritual degrada, mas as tuas habilidades, os teus conhecimentos, não. Você não perde nem degrada. O que acontece é a forma espiritual. Por isso que lá você vai encontrar uma infinidade de tipos de espíritos que estacionaram naquela condição por conta da sua psique, por conta da sua consciência, que expressa da sua mente para o corpo, dependendo do tipo de vibração que aquele espírito está emanando, tá? Então, o espírito nunca retrocede, mas o espírito em si, ele degrada, tá? E eles comentam que a inconsciência é a ausência provisória da consciência. Então, esses espíritos, eles estão praticamente ali sonâmbulos, eles estão inconscientes, tá? Mas é apenas algo provisório, porque a inconsciência é a ausência da consciência. Um dia eles vão... A consciência vai sobrepor novamente a inconsciência, e aí é nesse momento que eles voltam a subir os degraus quais eles desceram, tá? É a mesma maneira que a sombra é a ausência de luz, a inconsciência é a ausência de consciência, tá? Esses espíritos, a maioria lá no abismo, a maioria não, todos praticamente, tá? Eles estão inconscientes, tá? A consciência está encasulada até o momento deles despertarem e terem um lampejo para poder voltar a subir. Seguiram nessa caminhada e Ranieri sentiu o chão mais mole e temeu novamente afundar, assim como ele tinha afundado no Lago Prateado, que era o Lago dos Suicidas, né? Porém, o Orcus, que era um amparador que estava ali, ele falou para que ele nada temesse, porque Ranieri não possuía compromissos com aquele lugar. E ali ele caminharia bem. O que isso significa? Que antes ele tinha pisado no Lago dos Suicidas e ele tinha um compromisso porque
um compromisso entre aspas, porque ele tinha sido um suicida e ele sintonizou com aquela psique, né, suicida daquele lago, né, onde estava sendo tragado. Ali ele não tinha nenhum compromisso com a psique daquele ambiente, né, seja ela qual for. Ele não tinha nenhum compromisso de certa maneira, porque em outra encarnação ele não tinha tido a atitude, digamos assim, daqueles espíritos que estavam sintonizados com aquele ambiente, com aquele charco, com aquele lodo, tá? Nesse momento eles avistaram uma montanha gigante, uma montanha abismal que eles falam aqui, né? E eles chamam essa montanha de Monte do Tempo, né? Lá vivem espíritos amantes da mentira e do erro, tá? Habitam lá no alto. E eles sentem-se orgulhosos de viverem lá em cima e acreditam que dominam tudo apenas por viver no alto. Assim como os políticos na Terra, só que a única coisa que esses seres que vivem lá em cima desse abismo governam é o charco e o lodo e a lama. Então, se na Terra eles foram políticos, alguma espécie de líder, né, que comandava, que governava, um déspota que governava com autoritarismo, com ganância, né, muito para mim, pouco para você, né. Então lá a única coisa que eles comandam, que eles dominam é o charco. Vocês conseguem imaginar alguns políticos que aqui na Terra a gente vê que eles são autoritários, que a gente sabe que são corruptos, né? Será que eles vão dominar alguma coisa lá no abismo ou somente a lama e o charco, né? É uma reflexão. Então nada na vida fica sem a volta. Nada é plantado para que depois não possa ser colhido. Então presta atenção nessas coisas e para de brigar por política, porque não cabe a você. Você não é o juiz, não é o julgador, né? Esses políticos corruptos, né? Eles vão acabar tendo que colher tudo isso que eles estão plantando. Então, não vale a pena a gente ficar brigando por política, né?